Você um bom dia é mais do que um ato de educação. É a certeza de que o nosso dia já começa muito bem, porque estamos todos na peregrinação, na caminhada com Jesus. E é tão bom você vir para cá, para esse lugar que inspira a comunhão, porque aqui estamos reunidos no Senhor, essa grande convicção, essa grande certeza, que estamos aqui não para marcar ponto, para que as pessoas percebam que temos afinidade e estamos conectados a uma comunidade espiritual, porque vamos rever pessoas queridas, porque temos as nossas obrigações eclesiásticas. Mas vir para cá sugere, sobretudo, nos inspira a perceber que é nessa caminhada como corpo de Cristo, nesse santo movimento, nessa santa dinâmica, é que realmente percebemos não só o valor da nossa vida, mas percebemos que a nossa vida tem todo sentido porque somos igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença para a minha vida, então é fonte de inspiração. Nós, como disse o pastor Alex, nós estamos hoje chegando ao limiar, o ápice da nossa série de mensagens sobre Simples Assim. E que reflete, na verdade, o amor em várias perspectivas. Nosso amor a Deus, nosso amor ao nosso próximo, e também vai caminhar e vai desembocar nessa grande chamada, onde a nossa missão se insere na grande comissão que Jesus ofereceu para a gente. Mas eu fico imaginando, pensava eu essa semana, como seria o impacto da vida, da obra, de todos os ensinos de Cristo nos dias atuais. Podendo cada um de nós, impactados pela sua presença hoje aqui, utilizarmos os recursos das novas tecnologias, como por exemplo as redes sociais. São diversos recursos que as redes sociais hoje nos possibilitam. Mas por outro lado eu pensei o seguinte: e se isso que temos hoje estivesse presente no contexto daqueles que viveram aquele momento na caminhada com Jesus? E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Um vídeo mostra pra gente o que seria, por exemplo, as pessoas daqueles dias tweetando, indo ao Twitter para falar sobre o impacto do Evangelho de Jesus. Solta pra gente aí, por favor.
Fico imaginando, nos dias de hoje, o impacto, mais do que o fenômeno Cristo, mas daquilo que reflete o impacto que ele causou na sua vida. Quando eu sinto prazer e alegria de poder fazer alguma coisa que tem muito, ou diz muito a meu respeito, fala muito ao meu coração, eu faço isso com muita intensidade. Todas as vezes que você tem prazer em alguma coisa, você coloca o seu coração naquilo e isso reproduz daquilo que é o teu grande estímulo, a tua força para entender sobre aquele assunto. Eu fico imaginando nos dias de hoje, por exemplo, o que de fato aconteceria com o nosso mundo se cada um de nós, se eu e você, realmente extravasássemos e colocássemos para fora com toda a força do nosso coração essa fé que nós afirmamos, que nós declaramos mover a nossa vida, fazer sentido para a nossa vida. O texto que vocês leram e o texto que vamos utilizar para dar base, sustentação à administração dessa manhã, dele eu recolho apenas agora, nesse momento, o versículo 16. Você olhar para a sua Bíblia, abra aí Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Como é que você encontra o versículo 15 que está aí, do capítulo 16? Você pode ler? O que está escrito aí? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregais o Evangelho a toda criatura. Então nós temos aí aquilo que já conhecemos através de muitas pregações, de muitas mensagens, como o ide de Jesus, que está também nos outros evangelhos. E um detalhe muito importante, está aqui para nós, no Evangelho de Marcos, também esse chamado e esse envio de Jesus, porque o Evangelho de Marcos é reconhecido como o Evangelho mais antigo. Aliás, é o texto do Novo Testamento mais antigo, o documento mais antigo é o Evangelho segundo Marcos relata para a gente. E ele vai diferindo, é diferente de Mateus, de João e de Lucas, que parecem ser mais completos, né, no sentido dessa ordem ser mais explícita e abrangente. Você encontra, por exemplo, o texto tradicional da grande comissão em Mateus 28, de 19 a 20, quando diz o Senhor: ide, portanto, e fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas há uma coisa interessante acontecendo aqui nesse texto. Esse texto de Marcos, e os outros também, mas aqui de forma muito mais clara, a ordem que estamos acostumados a ouvir e buscar atender, que é o ide, segundo os melhores comentários bíblicos, né, e uma, digamos assim, uma exegese mais responsável do texto, não diz que o ide é a ordem prioritária. Mas como no texto lá de Mateus, de Lucas, é o fazer discípulos. E é interessante que nessa grande comissão, discipular, ou fazer discípulos, é o verbo principal dessa passagem. Está realmente no imperativo. Agora, uma coisa muito importante é que os outros verbos do texto, como batizando, como ensinando, são particípios, são considerados particípios na língua grega modais, ou seja, eles são meios pelos quais os discípulos são feitos. E é a maneira pela qual a ação do verbo se estabelece. Então, se você tem o ide, sem o ide você não tem o fazer discípulos, o batizar e ensiná-los. Mas não é o ide assim a expressão que sustenta o texto. Porque o ide aqui, ele é um particípio circunstancial para uma determinada ação.
Então, tentando simplificar aqui o máximo, significa que, mesmo não sendo a ordem principal da frase, o id ele vai ganhar força. O id ganha força imperativa. E aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Cristo comissionou gente para fazer aquilo que Ele ordenou fazer. E simplifica tudo isso. E é simples assim, quando eu e você entendemos e compreendemos a dimensão do id. Quando compreendemos o que significa realmente ir ao mundo, sermos enviados. Historicamente falando, isso talvez soe até como uma heresia, porque você não está acostumado a ouvir isso. Historicamente falando, esse texto, ele é declarado por Jesus, é objetivado na boca de Jesus aos 11. Se você olhar comigo um pouquinho antes do versículo 14, verifique na sua Bíblia comigo, por favor. Diz assim o texto de Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus aparece aos 11, quando estavam reclinados. Na minha versão, está assim. Estavam reclinados e ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daquele que tinham visto depois de ressurreto. Verso 15. E lhes ordenou. Aí, ele declara o id aos 11. Num contexto próximo, imediato, permita-me dizer para você, Jesus não está declarando isso para você e para mim. Está declarando isso para os 11. Os 11 foram enviados, apostolai. Ali eles se transformaram em apóstolos. O verbo grego apostolai significa os que são enviados. Primeiro eles são discípulos, seguidores. Depois eles se tornam apóstolos, que significa serem comissionados, chamados e enviados para uma missão. Não há de se admirar que o próprio apóstolo Paulo, sendo ele apóstolo, comissionado pelo próprio Cristo na estrada para Damasco, declara que Deus instituiu em Cristo Jesus uma ordem de pessoas na igreja, mestres, pastores, mas também instituiu os evangelistas. Gente preparada, gente chamada para levar o evangelho a toda a criatura. Talvez você esteja pensando aí, pastor, então o senhor vai advogar e para alguns vai trazer a tranquilidade de que nem todos foram chamados para evangelizar, e há então a possibilidade de sugerir aí de púlpito que evangelizar então seria um dom. De forma alguma, querido. Evangelizar de forma alguma é um dom. Existem pessoas preparadas e comissionadas por Jesus para especificamente alcançar outros de outras nações através de um ministério transcultural. É gente que tem que estar preparada para isso. Mas evangelizar não é um dom, é a obediência a uma ordem. Ninguém aqui recebeu o dom da evangelização. Todos nós, eleitos em Jesus Cristo, salvos pela graça de Deus, fomos chamados por Deus para cumprir esta missão. E que aqueles 11, e não eram os outros 70, e não eram os outros seguidores de Jesus, que iam para muito além desses 11, mas esses 11 se constituíam numa classe especial, restrita, uma classe que foi trabalhada, talhada por Jesus para pregar o Evangelho. Eles iriam multiplicar esta pregação do Evangelho, o querigma, a proclamação do Evangelho. E eles iriam dar uma formação muito mais do que informar os habitantes circunvizinhos ali daquela região e para além dos confins da terra, e muito mais do que informar o que Jesus é capaz de fazer. Muito mais do que informar as boas notícias, as boas informações. Eles iriam trazer formação. Formar gente para partir dessa matriz
A graça de Deus revelou da boca do próprio Cristo para a vida dos seus seguidores imediatos, o seu colegiado apostólico. A partir dessa informação e dessa formação, o caráter de Jesus iria se reproduzir através de muitos seguidores. Muitos estariam seguindo Jesus. E essa, entre aspas, fórmula deu tão certo no decorrer dos séculos e dos milênios, que eu e você estamos aqui hoje, ouvindo a pregação das boas notícias que a graça de Jesus nos confere. Em primeiro lugar, quando olho para esse texto, eu consigo perceber que Deus envia você para ser representante do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto que eu encontro nesse texto. Deus está enviando você, está enviando a mim, para sermos representantes de Jesus. O que é ser um representante? À luz das Escrituras, o próprio apóstolo Paulo afirma em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20, o seguinte: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que o mundo se reconcilie com Deus. O que hoje temos para nós como missão, como mandamento, cumprimento do ID, é que o ID, ele não pode assumir na sua e na minha vida apenas um impulso que eu e você vamos tomar para evangelizar por conta de uma obrigação, por conta de um dever, embora seja um dever. O cumprimento do ID de Jesus deve ser, acima de tudo, uma ação muito espontânea, uma ação muito natural, de quem realmente teve como eleito de Deus em Cristo Jesus a graça de ser transformado e de olhar para aqueles que estão ao seu redor e perceber que todos carecem da salvação em Jesus Cristo. Deixa eu dizer outra coisa para você. Uma melhor tradução, esse ide, não fica só como um particípio circunstancial, que se torna imperativo, mas é algo que deve ser pensado numa ação contínua, no gerúndio. A melhor tradução seria indo. Indo. A tradução que eu tenho diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Isso significa que, se nós pensarmos apenas na possibilidade de irmos ao mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, como uma ordem que é particular, pessoal, e eu tenho que cumprir isso ao pé da letra, nenhum de nós vai poder ficar aqui sentado no banco, vivendo a sua vida, a sua profissão, vivendo a sua vida como cada um vivemos, com nossas responsabilidades e compromissos assumidos na esfera da nossa existência. Nós temos que abandonar tudo e ir ao mundo. É por isso. E temos que ter discernimento de que esta palavra aqui foi muito objetiva para daqueles dias. E que foi tomando uma proporção e foi tomando uma direção completamente diferente para aqueles dias. Importante para aqueles dias. E hoje, em pleno século XXI, eu e você sabemos que existem pessoas que estão fazendo missões em outras partes do planeta, cumprindo essa mesma ordem, mas nós estamos indo enquanto você se desloca da sua casa para o seu trabalho e você tem contato com pessoas, enquanto você se desloca da sua casa para o seu trabalho e chegando no trabalho você se relaciona com gente da sua esfera profissional, quando você chega na universidade, quando você chega no curso, quando você chega junto a pessoas de sua família, muito mais do que se deslocar geograficamente de um ponto para outro, é o teu coração que se desloca, é o seu sentimento que vai junto, na certeza e na fé de que Cristo Jesus te chamou para ser boca de Jesus, para ser o abraço de Jesus, para ser o olhar de Jesus, para fazer com que o seu coração reproduza o coração de Jesus. Indo. Nós temos falado muito sobre relacionamento.
aqui na nossa igreja, relacionamentos saudáveis. A comunidade de Cristo é uma comunidade que foi chamada de dentro para fora, por isso ela é a eclesia, chamada de dentro para fora. Nós não fomos chamados de fora para dentro, nós fomos chamados para nos vazar, para se abrir, para poder nos relacionar com gente e mostrar para as pessoas, sem medo de sermos felizes e de fazê-las felizes, que a nossa vida tem algo que transborda de Jesus para elas. É nesse deslocar muito mais do que os meus passos, do que o meu corpo indo a um lugar, mas é a minha mente que se desloca em oração pelo outro, é a minha vida que vai ao encontro do outro e vai revelar este amor de Jesus, que agora faz parte da minha natureza que está sendo transformada. Eu e você precisamos entender que o ID, ele não é apenas o cumprimento de uma ordem, mas é realmente colocar em prática tudo aquilo que nos faz ser apaixonados por Jesus. Independente daqueles que procuram desdizer a Cristo, que procuram trazer infâmia para o nome de Jesus. Aqueles que podem até ser resistentes à nossa pregação. O que eu e você precisamos entender é que não podemos negligenciar a esse serviço. Porque você sabe muito bem que só existe um meio para a salvação. E esse único meio para a salvação para o homem é Jesus Cristo. Somente você, como cristão, tem pleno conhecimento disso que eu estou falando. Então por que você vai deixar de falar de Cristo? Porque muitas vezes se negligencia mostrar quem é Jesus através da sua vida. Só tem uma coisa que pode fazer com que essa negligência seja patente. É quando o pecado domina o nosso coração. É quando o pecado procura anular essa ordem de Cristo no cumprimento dela na nossa própria vida. É quando eu e você não percebemos que as pessoas que estão aí fora, elas estão indo a passos largos para o inferno, elas estão caminhando para a eternidade, para estarem eternamente separadas de Jesus e do amor de Jesus. Há uma frase muito interessante de Paul Washer, ele diz que eu e você não fomos feitos em primeira mão para irmos para o céu. Nós temos que cumprir missão. E essa missão, antes de chegarmos ao céu, é revelarmos o amor de Jesus às pessoas da nossa geração. Porque senão, se eu não evangelizar, eu chego à conclusão de que o que eu estou vivendo é um ato de profundo egoísmo. E sendo assim, isso se constitui em pecado. Nós devemos, na verdade, evangelizar porque amamos o nosso próximo, cumprindo a ordem de Jesus e não queremos vê-lo perdido eternamente. Eu destaco aqui um texto, na verdade, de autoria de Paulo, relatado pelo historiador Lucas, em Atos 20, 19 a 24, quando Paulo, dominado por este amor, olha o que ele declara: ele está disposto a sacrificar a sua própria vida. Será que eu e você acreditamos tanto nesse evangelho, tanto nessa boa nova, que estaríamos dispostos a sacrificar a nossa vida, como Paulo declara, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado pelo seu Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Agora a declaração de Paulo. Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Existem mensagens que estão sendo anunciadas, e nem todas elas são evangelísticas, porque muitos tentam pregar o Evangelho de Cristo sem dar ao pecador perdido uma mínima condição de orientação sobre a salvação e como obtê-la. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem inteligente. Você precisa gastar tempo, sim, enquanto você for, num dado momento, muito mais do que falar, muito mais do que mostrar às pessoas que você é diferente, você precisa falar.
Às vezes ouvimos esse tipo de pregação: o seu testemunho falará mais alto, as suas atitudes e os seus gestos vão falar mais alto. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque o que Jesus está dizendo é que nós temos que ir ao mundo e proclamar o Evangelho. É falar, é abrir a boca e revelar o que está cheio no nosso coração. É gastar tempo com as pessoas. Você que vai para a sua academia e que ali estabelece seu círculo de amizades. Você que vai ao clube. Você que está no momento de intervalo lá dos seus estudos. No momento em que você chega no trabalho e vai para o almoço com seus amigos. Não adianta eu dizer que com a minha vida eu dou testemunho. Mas chega um momento em que você tem que sentar com o pecador e você tem que dar uma orientação clara. Você tem que mostrar para ele claramente que a nossa comunicação a respeito da sua condição de escravo, de sua natureza escravizada pelo pecado, precisa ser anulada pelo amor de Deus, pela providência de Jesus Cristo, e que o ensino de Jesus fala em relação a essa situação que ele vive de tal e tal maneira. A mensagem do Evangelho tem que ser clara, porque o ID também é um imperativo que nos leva a fazer discípulos, a ensiná-los a guardar tudo a respeito de Jesus. Eu não posso dar como matéria encerrada da minha ação evangelística ao mundo apenas falar, apenas pregar e não dar continuidade a isso. O que é que adianta eu tratar o pecador como alguém que vai dar à luz a uma criança e eu não tratá-lo com acompanhamento pediátrico, e eu não caminhar no dia a dia com ele? Nós precisamos integrar esta pessoa, devemos levá-lo a um compromisso declarado com o corpo visível de Cristo, que é de fato a sua igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 12 e 13, declara: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plena unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem feito à medida e estatura da plenitude de Cristo. Queridos, eu devo evangelizar, porque eu sou um representante, eu sou um embaixador de Cristo e tenho consciência daquilo que Ele me deu como atribuição, não simplesmente por um dever, mas pelo grande prazer, pelo grande privilégio de cumprir isso. E aí entra o segundo ponto e último, é que Deus nos envia então a partir desta grande comissão para cumprirmos um grande e para vivermos um grande privilégio. Esse texto não significa que o crente, que acabamos de ler, deve pregar o Evangelho constrangido ou forçado, e sim por se tratar de uma testemunha de Jesus, que é como o próprio apóstolo Paulo cita isso em uma de suas cartas, como uma carta aberta. Eu e você somos cartas abertas. Se a sua vida não for uma carta aberta, e não adianta ser uma carta que não fala, porque uma carta fala. Quando você abre uma carta, você sabe muito mais do que um papel, você tem algo escrito nela. O que é que as pessoas têm lido na sua vida? O que acontece quando você chega na universidade? O que é que as pessoas estão lendo na sua vida? Quando você chega no seu local de trabalho? É óbvio que aí entra o nosso comportamento. Mas a nossa carta precisa ter som. É isso que Paulo está dizendo. As pessoas precisam muito mais do que ver, as pessoas precisam ouvir. E a nossa vida realmente testifica do Filho de Deus. Mateus, no capítulo 10, versículo 32, declara o Senhor Jesus, através do relato do evangelista Mateus: portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar. Você tem confessado
você tem professado, você tem falado às pessoas que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal, o que Ele trouxe como benefício na sua vida, e sem dúvida alguma o maior benefício de todos é te livrar da culpa e do pecado, é te dar uma vida nova. Isso é boa notícia. Quando alguém que amamos muito é conferido a essa pessoa algo tão bom, a gente quer compartilhar. Por exemplo, quando você teve seu filho, a sua filha, você quis contar para aqueles que são mais chegados, você poderia sair aos 4 ventos proclamando: olha, meu bebê nasceu. Você passou no concurso público, você tanto almejava, você vai ter essa boa notícia. Mas por que, quando se trata de compartilhar as boas novas de Jesus, o problema não é deixarmos de fazer isso porque eu sei que você faz? O problema é que muitas vezes nós damos mais força, mais ênfase a outras grandes novas, a outras boas notícias, e não damos essa ênfase, essa força àquilo que Jesus tem feito na minha vida. Que privilégio glorioso e inaudito é pregar a palavra. Fomos escolhidos por Deus para esse trabalho. Lá no Evangelho de João, segundo João capítulo 15, versículo 19, nos declara o Senhor Jesus: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Vocês viram no vídeo que acabamos de ver aqui? Milhares de seguidores. Mas quando Jesus foi preso, quando ele respirou ameaças de morte, o grupo de seguidores começou a cair. O próprio Pedro foi lá: eu não conheço. Deixou de seguir lá no dele. Quantas vezes estamos fazendo isso? Quando a nossa fé no nosso Salvador é colocada em xeque. E às vezes fazemos isso não só na presença de pessoas, mas fazemos isso quando estamos sós. Quando deixamos de cumprir o líder de Jesus até no nosso lar, quando em vez de investirmos num tempo de melhor preparo à luz da sua palavra, à luz das Escrituras, estamos nos dedicando a outras coisas, estamos dando ênfase a outras coisas. Não estou falando aqui de dar ênfase à sua família, porque isso é necessário, dar ênfase a coisas que de forma legítima trazem prazer ao nosso coração, trazem alegria e são legitimadas por uma ação pura, por uma atitude pura. Mas estou falando de coisas que estão ligadas, entremeadas de pecado, coisas nojentas, coisas que ferem a santidade de Deus, coisas que eu e você sabemos que não devemos praticar, não devemos fazer, não devemos nem tomar tempo, ocupar tempo com aquilo. Mas estamos deixando de investir nesse privilégio glorioso de estarmos gastando tempo e nos prepararmos para levarmos a palavra de Deus, indo às pessoas que estão ao nosso redor. Eu não posso sair daqui dessa manhã sem dizer para você que eu e você prestaremos conta por conta da nossa negligência. Muitas vezes estamos dizendo: Senhor, eu estou te seguindo. Estamos seguindo ao Senhor. E de fato, complicamos tudo, porque na verdade Ele simplifica tudo. É tudo simples assim. É só compreendermos pelo Espírito de Deus que habita em nós e damos vazão à graça de Deus pelo seu Espírito na nossa vida, de que o que precisamos é colocar em prática. Precisamos exercitar mais essa relação com o Senhor. É a nossa responsabilidade como crentes. A palavra do Senhor diz lá, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4, o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Estamos aqui preocupados, ou fazemos juízo de valor, ou juízo de realidade, para dizer que aquele talvez não tem jeito, eu não vou pregar para
para ele, porque ele é um cabeça dura, porque aquela pessoa, quando eu vou falar de Jesus para ela, ela me rejeita. Porque eu não sei qual é a reação daquela pessoa se eu abrir os meus lábios para comunicar o Evangelho da graça de Jesus, as boas notícias que trago. E do que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero compartilhar com o outro, mas eu tenho medo da reação do outro. E isso não é desculpa. A palavra do Senhor diz que nós devemos pregar. Nós precisamos ir. E só faz isso quem ama. Quem ama em primeiro lugar ao Senhor e obedece a sua voz, o seu comando. E que tem verdadeira paixão pelas almas perdidas. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que o ID de Jesus, de fato, é uma ordem, mas que tem como nascente, que tem como matriz o perdão e a confiança de Jesus por você. Você quer uma prova clara disso? Olha o versículo 14 mais uma vez de Marcos 16. Leia para os irmãos, diz assim: mais tarde Jesus aparece aos 11 enquanto estavam reclinados e ceando. Repreendeu-os a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Eles estavam descrentes. Os discípulos estavam descrentes. Será que alguém aqui nessa manhã, porventura, é descrente? Não responda. Não responda. Eles eram seguidores de Jesus. Você e eu somos seguidores de Jesus. Eles experimentaram as marcas, os feitos, das palavras, das ações de Jesus em suas vidas. Você, creio, tem experimentado isso. Chegou o momento em que Jesus morreu. E a pior coisa que pode acontecer para um crente e nos levar à descrença é quando cremos que depois da morte de Jesus, nas nossas vidas, não existem marcas da sua ressurreição. Os discípulos não creram, nem no testemunho de pessoas que haviam dito que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor havia pregado isso para eles. Isso é o ensino de Jesus. Jesus disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Essa não será a última pregação que você vai ouvir sobre Jesus, espero que não seja a mesma. Mas quero dizer uma coisa para você nessa manhã, em nome de Jesus. Que também não seja, nesse dia, um dia em que eu e você vamos sair daqui deste lugar e vamos voltar para os nossos afazeres com mais uma mensagem que foi pregada, e poderia ser pregada por quem fosse, mas que não trouxesse para a nossa vida, de fato, uma transformação tal que nós crescemos de que esse chamado de Jesus para nós nasce da sua compaixão por nós. Porque mesmo os discípulos não crendo, mesmo os discípulos estando ali céticos, o versículo 15 diz que Jesus lhes deu uma ordem, muito mais do que uma ordem, Jesus lhes confiou uma missão. Que grande amor de Jesus! Que grande amor de Jesus por você e por mim! Se não fosse esse amor, o que seria da sua e da minha vida nessa hora? Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês não creram, vocês pecaram, mas eu perdoo, e eu confio a vocês essa grande tarefa. Toda vez, irmão e irmã, que bater no seu coração um sentimento de que você não tem cumprido a missão, que você não tem jeito, você não consegue passar daquele limite do teu rendimento como alguém que se desloca no dia a dia,
para ser instrumento de Deus, para levar este amor a outros. Olhe para esse texto. Esqueça a pregação de hoje de manhã. Esqueça. Olhe para o texto. Olhe para a palavra de Deus. Ouça Deus falando com você. Eu te dou muito mais do que uma nova oportunidade, diz o Senhor. Eu te dou o privilégio de ser instrumento da minha graça, para conduzir muitas vidas perdidas, destruídas pelo pecado, ao encontro do meu filho. Estar diante do meu filho. Prega a palavra. Assim como você se entusiasma falando do seu time de futebol, assim como você fala dos seus amigos, assim como você fala de algo que você foi bem sucedido, assim como você fala tão facilmente de coisas que trazem tanta alegria para o teu coração e parece que vão fazer teu coração explodir. Deixa o Evangelho da graça de Deus sacudir tua vida e deixa que esse Evangelho contagie a outros também. Veja a situação em que estamos vivendo. Somos uma igreja apenas que fala de evangelizar, que planeja ações evangelísticas, e que vamos fazer isso apenas no âmbito da força que nos leva a estar juntos, parece que para nos encorajar, porque quando eu estou com outro eu me sinto mais encorajado. Embora isso seja verdade, essa é uma prática que precisa ser feita e precisa ser exercitada na individualidade do nosso coração. Deus nos ajude a cumprir muito mais do que uma ordem, como cantamos. Mas que Deus nos ajude a enxergar e a compreender, e isso é simples assim. Tudo fica simples quando a gente compreende. Acima de tudo, pregar o Evangelho se constitui um alto privilégio. São corações agradecidos a Deus pela obra salvífica de Jesus na cruz, por essas pessoas que levam essas pessoas a ter uma dimensão da importância de se pregar o Evangelho. Fomos chamados muito mais do que para cumprir missão, o privilégio de viver essa missão. O Evangelho de Jesus é essa boa notícia, porque o nosso mundo está cheio de tantas marcas babilônicas que não estão apenas confinadas a uma novela de televisão. Está levando muitos crentes a uma comoção. Não se limite a essa comoção. A Babilônia não está só na TV. A Babilônia está quando eu e você não damos a quem precisa a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se Babilônia é adultério, será que a minha vida está sendo adulterada por vontades e por caprichos que vão além de eu perceber de forma simples para a minha missão? Será que a Babilônia não está na minha vida, em vez de ficar olhando para a vida dos outros? Quando eu vou falar mal das pessoas, ou quando eu vou incitar o outro a uma crise com o outro, isso é perversão, é abominação. Deus odeia. Diz a palavra, ele abomina, aliás, quem faz intriga entre irmãos. Será que a Babilônia não está na minha vida, na sua vida, quando nós estamos envolvidos com tantas coisas nesse mundo e banalizamos o que a graça de Deus nos conferiu? Precisamos ir, indo, conscientes de que o Senhor Jesus, de fato, nos transmitiu o seu perdão, nos deu nova oportunidade. O Senhor Jesus deu mais do que um voto de confiança para você e para mim. Ele nos deu o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a vida de pessoas. Transformou a sua vida. Você pode sair daqui nessa noite dizendo: eu sou salvo pela graça de Jesus. Sou salvo pela graça de Jesus. A graça de Jesus está no meu coração, me impulsiona a perceber de forma simples de que eu tenho uma mensagem nova todo dia para comunicar. Isso de fato
está pulsando no coração. Dê graça a Deus por esse privilégio. Vá. Se por outro lado está faltando isso no seu coração, esqueça essa mensagem. Vá para a palavra. Vá para a palavra. Marcos 16, 14 diz que, independente deles estarem ali descrentes, o Senhor disse: eu estou chamando vocês para mim. Porque o mérito não está na gente. O mérito é de Jesus. Dê graça a Jesus. Dê glória a Jesus por estar no seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra deixa claro para a gente que fomos chamados para ir a este mundo. E se nós negligenciarmos a essa missão, a essa ordem, muito mais do que pessoas que vão perecer, porque o Senhor, na verdade, não vai deixar que ninguém pereça daqueles que foram escolhidos por Ti mesmo. A vocação, ela é eficaz, mas nós vamos pagar o preço de negligenciarmos e deixarmos viver nesta vida este grande privilégio de sermos porta-vozes da verdade que transforma. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo espalhado sobre a terra, da Tua igreja, a começar de mim, dá-nos realmente mais do que um sentimento, nos dê clareza para compreendermos que as coisas ficam simples na proclamação do Teu Evangelho, quando de fato enxergamos o Teu Evangelho em nós, através da aplicação do Espírito Santo, como devemos viver. Assim oramos agradecidos, porque o Senhor nos traz palavra para nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.